renováveis e sustentabilidade. Esse vídeo foi feito em parceria com Felícia Alves dos Santos, estudante do curso de Engenharia Mecatrônica e Automação. Este vídeo tem como objetivo mostrar conceitos e simplificar o porquê da energia gerada a partir de fontes fotovoltaicas ser o futuro da geração elétrica e o mercado em potencial. Vamos lá? Agora vamos falar a respeito da geração de energia fotovoltaica no Brasil. Este mercado refere-se ao conjunto de atividades relacionadas à produção, instalação, operação e manutenção de sistemas de energia solar fotovoltaica. O tamanho desse mercado pode variar de acordo com diversos fatores, como políticas governamentais de incentivo, custo dos equipamentos, condições econômicas, demanda por energia elétrica e conscientização ambiental. Nos últimos anos, o mercado de geração fotovoltaica tem crescido significativamente em muitos países, impulsionado pelo aumento da demanda por fontes de energia renovável e pela redução dos custos de sistemas fotovoltaicos. No Brasil, esse cenário é abrangido pela Resolução 482 de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. É uma regulamentação brasileira que estabelece condições para a geração distribuída de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a energia solar fotovoltaica. Essa resolução foi um marco importante para o desenvolvimento do setor de energia solar no Brasil, incentivando a adoção de sistemas fotovoltaicos por consumidores residenciais, comerciais e industriais. Este sistema estabelece um sistema de compensação de energia elétrica, permitir que consumidores com geração própria de energia renovável possam injetar o excedente de energia na rede elétrica e receber os créditos para serem utilizados posteriormente. Esse sistema permite que consumidores reduzam sua conta de energia elétrica, compensando o consumo com a geração própria, mesmo que não haja consumo instantâneo da energia gerada. A resolução abrange diferentes modalidades de geração distribuída, incluindo sistemas fotovoltaicos, eólicos, hidrelétricos, biomassa e cogeração qualificada. A geração fotovoltaica tem sido a modalidade mais popular amplamente adotada, especialmente devido à disponibilidade de tecnologias acessíveis e à abundância de luz solar no Brasil. A resolução estabelece limites de potência para os sistemas de geração distribuída conectados a redes, tanto para consumidores residenciais quanto para consumidores comerciais e industriais. Os consumidores podem instalar sistemas com potência até determinados limites sem a necessidade de autorização prévia da distribuidora de energia, simplificando o processo de conexão à rede. A resolução define as responsabilidades dos distribuidores de energia elétrica em relação à conexão, medição, faturamento e compensação de energia dos consumidores que adotam a geração distribuída. As distribuidoras são obrigadas a permitir conexão dos sistemas de geração distribuída à rede elétrica e implementar os mecanismos de compensação de energia previstos na resolução. Além da Resolução 482 de 2012, em 2022 foi instaurada a Lei 14.300. Esta lei instituiu novas normas perante a mini e a microgeração de energia. A microgeração ficou estabelecida como um sistema gerador de energia elétrica cuja potência instalada seja inferior ou igual a 75 kW, por meio de fontes renováveis de energia. Já a mini geração é um sistema gerador com potência superior a 75 kW e menor ou igual a 10 MW. Além disso, esse marco revisa o sistema de crédito mencionado anteriormente, visto que, antes dessa lei entrar em vigor, o sistema devolvia toda a energia que o consumidor injetava no sistema. Neste novo sistema, apenas uma parcela será devolvida. Isso ocorre para que a concessionária que armazena essa energia possa arcar com os custos de armazenamento. Tendo esse cenário em vista, este é um setor que tem uma grande possibilidade de empregabilidade, visto que o setor de energia solar fotovoltaica oferece uma variedade de oportunidades de emprego, tanto diretas quanto indiretas. A oportunidades diretas incluem empregos relacionados à fabricação, instalação, operação, manutenção e venda de equipamentos e sistemas fotovoltaicos. Além disso, há uma série de oportunidades indiretas em setores relacionados, como engenharia, arquitetura, consultoria, distribuição de equipamentos, finanças e educação. Estimativas de emprego no setor solar variam de acordo com o tamanho do mercado, políticas governamentais, investimentos em infraestruturas, inovações tecnológicas e outros fatores. Em muitos países, o setor solar tem sido fonte significativa de empregos e oportunidades econômicas. Falando a respeito do Sol, ele é categorizado como uma estrela amarela em virtude da sua classificação espectral. A maior parte das ondas eletromagnéticas produzidas por ele encontra-se no intervalo de radiação infravermelha, cerca de 50%. Os outros 50% restantes são 40% de luz visível e cerca de 10% de radiação ultravioleta.
Nisso, o Sol ele transmite a energia térmica de duas maneiras, através da radiação e irradiação. A radiação é a propagação de energia através do espaço sendo realizada por ondas eletromagnéticas. Um exemplo disso é o meio que a energia térmica do Sol chega à Terra. Já a irradiação é a transferência de calor que ocorre quando o corpo ou objeto fica exposto a essa radiação, ocorrendo a troca de calor. Além disso, existe o fenômeno da sazonalidade do Sol, que, devido à inclinação da Terra em relação ao equador celeste, sendo ela de 23 graus e 27 minutos, o Sol possui diferentes posições e características no decorrer do ano. Isso pode ser exemplificado ao pegar uma haste em um local aberto e observar as sombras que a haste realiza no decorrer do ano. Você deve verificar que, dependendo da época do ano e de sua estação, e da hora do dia também, a sombra terá um tamanho diferente e isso implica em posições diferentes ocupadas pelo Sol no céu no decorrer do ano. Essas posições podem ser definidas a partir de ângulos. Os dois ângulos principais que nós estudamos é o ângulo zenital e azimutal. O ângulo zenital é formado ao se pegar um observador e sobre ele traçar uma linha na vertical até o zenite, que é o ponto mais alto do céu observável, e a horizontal no campo de visão daquele observador. A utilização desse ângulo permite monitorar a posição do Sol no céu e permitir uma melhor geração de energia a partir de sistemas fotovoltaicos, pois, ao estudá-lo, esse princípio permite criar estratégias para colocar o sistema em uma melhor localização para a geração de energia. O ângulo azimutal é aquele criado a partir da linha de visão do Sol e o norte geográfico, e é essencial para a utilização e otimização na geração de energia elétrica a partir de sistemas fotovoltaicos. Além disso, a orientação e a inclinação dos módulos fotovoltaicos são importantes para otimizar a captura de energia solar. A orientação refere-se à direção em que os módulos estão voltados em relação ao Sol, enquanto a inclinação se refere ao ângulo de inclinação dos módulos em relação ao solo. No hemisfério sul, os módulos fotovoltaicos geralmente são orientados para o norte, pois isso maximiza a exposição ao Sol no longo do dia. No hemisfério norte, a orientação seria para o sul. A inclinação dos módulos também desempenha um papel crucial. O ângulo ideal de inclinação varia de acordo com a latitude da localização e a estação do ano. Em geral, para maximizar a produção de energia ao longo do ano, os módulos são inclinados em um ângulo aproximado igual à latitude local. Além desses sistemas, existe um outro sistema, que é o rastreador solar, que permite que os módulos fotovoltaicos possam acompanhar o movimento do Sol durante o dia, otimizando a sua exposição aos raios solares. Existem dois tipos principais de rastreadores solares: rastreadores de eixo único e rastreadores de eixo duplo. Os rastreadores de eixo único movem os módulos em apenas uma direção, de leste para oeste, ao longo do dia, enquanto os rastreadores de eixo duplo podem movimentar os módulos em duas direções, leste-oeste e norte-sul. Os rastreadores solares podem aumentar significativamente a eficiência dos sistemas fotovoltaicos, permitindo que os módulos capturem mais luz ao longo do dia. Além da utilização desses equipamentos, que são de suma importância para a geração de energia fotovoltaica, é necessário falar a respeito de como a radiação solar atinge a Terra. E ela atinge a Terra a partir de três componentes principais: a radiação direta, a difusa e a refletida. A radiação direta é a luz solar que chega diretamente da fonte sem ser dispersada, e é mais intensa quando o Sol está no alto do céu e pode ser capturada diretamente pelos módulos fotovoltaicos. A radiação difusa é a luz solar que é dispersa na atmosfera antes de chegar à superfície da Terra. Ela resulta da dispersão devido a partículas na atmosfera, como nuvens e partículas de poeira. Os módulos fotovoltaicos podem capturar essa radiação difusa, embora em menor quantidade do que a radiação direta. A radiação refletida é a luz solar que é refletida pela superfície da Terra, como superfícies de água, neve ou construções. Embora não seja uma fonte direta de energia para os módulos fotovoltaicos, pode contribuir indiretamente para a produção de energia. Falando da célula fotovoltaica em si, existem curvas características que são gráficos que mostram o comportamento elétrico do módulo em diferentes condições de operação, especialmente sobre diferentes níveis de radiação solar e temperaturas. As duas curvas características principais são a curva IV, corrente tensão, e a curva PV, potência tensão. A curva IV representa a relação entre a corrente elétrica I gerada pelo módulo fotovoltaico e a tensão V através dele.
A corrente geralmente é representada no eixo vertical Y e a tensão no eixo horizontal X. Quando a tensão aumenta, a corrente geralmente diminui, seguindo uma curva característica. A curva IV é influenciada pela intensidade da luz solar, temperatura e carga elétrica aplicada ao módulo. Em condições de teste padrão, STC, a curva IV é geralmente fornecida para representar o desempenho do módulo em condições ideais. Falando agora a respeito do datasheet, que é a ficha técnica do módulo fotovoltaico, ele fornece uma série de informações importantes sobre as características e especificações técnicas dos painéis solares. Alguns dos principais parâmetros incluídos nesses documentos são a potência nominal, que é a potência máxima que o módulo fotovoltaico pode gerar sob condições de teste padrão, o STC, e é geralmente expressa em watts ou quilowatts. A tensão de circuito aberto, que é a tensão máxima que o módulo fotovoltaico pode fornecer quando não há carga aplicada, é medida em volts. A corrente de curto-circuito, que é a corrente máxima que o módulo pode fornecer quando os terminais estão curto-circuitados, ou seja, sem carga externa aplicada, e é medida em ampere. Tensão de máxima potência, que é a tensão na qual o módulo fotovoltaico gera sua potência máxima, e é medida em volts. A corrente máxima de potência, que é a corrente a qual o módulo fotovoltaico gera sua potência máxima, e é medida em amperes. Além disso, no datasheet também pode constar a eficiência do módulo, que é a proporção de energia solar que é convertida em eletricidade pelo módulo, e é geralmente expressa como porcentagem. Além disso, nós temos a tolerância de potência, que indica a variação permitida em relação à potência nominal do módulo. Por exemplo, um módulo com a tolerância de mais ou menos 3% pode ter uma potência nominal ligeiramente maior ou menor que a especificada. Além disso, temos o coeficiente de temperatura, que indica como a potência do módulo varia com as mudanças na temperatura ambiente. Isso geralmente é fornecido para a tensão de circuito aberto, a corrente de curto-circuito e a potência máxima. Estes são alguns dos principais parâmetros que você pode encontrar em um datasheet típicos de módulos fotovoltaicos. Cada fabricante pode incluir informações adicionais específicas sobre seus produtos. A irradiação solar e a temperatura têm um impacto significativo no desempenho e na eficiência dos painéis fotovoltaicos, visto que a quantidade de radiação solar incidente nos painéis fotovoltaicos afeta diretamente a quantidade de energia elétrica que eles possam gerar. Quanto maior a intensidade da luz solar, maior será a produção de energia. Isso significa que os painéis fotovoltaicos geram mais eletricidade em dias ensolarados e menos em dias nublados. A orientação dos painéis em relação ao Sol também é importante, visto que painéis instalados de forma a capturar mais luz solar terão um desempenho melhor do que aqueles instalados em uma posição menos ideal, como em frente a uma sombra, por exemplo. Além da luz solar direta, os painéis podem capturar radiação difusa, que é aquela dispersada pela atmosfera, o que aumenta a produção de energia mesmo em condições de luz difusa. Além da radiação, a temperatura também afeta a eficiência dos painéis fotovoltaicos, visto que o aumento da temperatura pode reduzir a eficiência dos painéis, pois os materiais semicondutores utilizados tendem a ser menos eficazes na conversão de luz solar quando estão mais quentes. Isso é refletido nos coeficientes de temperatura fornecidos nos datasheets dos painéis, indicando como a potência do painel varia com a mudança na temperatura ambiente. No entanto, é importante notar que os painéis solares ainda podem funcionar bem em uma ampla faixa de temperatura. Eles geralmente são projetados para operar eficientemente em temperaturas típicas encontradas em climas variados. Na geração de energia através de células fotovoltaicas, existem dois tipos principais de células, sendo elas a policristalina e a monocristalina. As policristalinas são feitas de silício policristalino, que é produzido a partir de lingotes de silício fundido e solidificado em grandes blocos. Esses blocos são então cortados em fatias finas para formar células individuais. Essas células têm uma aparência característica de grãos granulares e sua superfície devido à estrutura policristalina do material. Elas são conhecidas por serem mais econômicas de produzir do que as células monocristalinas, embora geralmente tenham uma eficiência ligeiramente menor. A célula monocristalina é feita de silício monocristalino, que é cultivado em um único cristal. Isso resulta em uma estrutura uniforme e mais ordenada, o que pode aumentar a eficiência da célula. As células monocristalinas geralmente têm uma cor mais escura e uma aparência mais uniforme em comparação com as policristalinas. Elas são conhecidas por terem eficiência mais alta em comparação com as células policristalinas, e que significa que pode gerar mais energia para uma área de superfície semelhante. Assim como no estudo da eletrodinâmica,
Os módulos fotovoltaicos podem ser associados em série ou paralelo. Na associação em série, os módulos são conectados um após o outro, de forma que a corrente elétrica que passa por todos os módulos na mesma sequência. Isso aumenta a tensão do sistema enquanto a corrente permanece constante. Na associação em paralelo, os módulos são conectados lado a lado, de modo que a corrente elétrica é dividida entre eles, mas a tensão total do sistema permanece a mesma. A escolha entre associação em série e em paralelo depende das características do sistema elétrico e das condições de instalação. Por exemplo, a associação em série é frequentemente utilizada para sistemas de alta tensão, enquanto a associação em paralelo pode ser mais adequada para sistemas de baixa tensão. Na associação de módulos iguais, todos os módulos são idênticos em termos de potência, tensão e corrente. Isso simplifica a instalação e garante que todos os módulos contribuem de forma igual para a produção de energia do sistema. Na associação de módulos diferentes, os módulos têm diferentes potências, tensões e corrente, e são combinados no mesmo sistema. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como a disponibilidade de diferentes modelos de módulos, substituição de módulos danificados ou expansão de sistemas existentes. Ao associar módulos diferentes, é importante considerar as diferenças nas características elétricas dos módulos para evitar os problemas de desempenho, como sombreamento parcial, diferença na corrente de curto-circuito e na tensão de circuito aberto. As perdas relacionadas aos módulos fotovoltaicos devido à temperatura são uma consideração importante no projeto e operação de sistemas solares. Um exemplo disso é a redução da eficiência de conversão de energia, visto que a eficiência também tende a diminuir quando a temperatura aumenta, pois os semicondutores utilizados nos painéis solares tendem a ser menos eficientes na conversão de luz em eletricidade quando estão mais quentes. A perda de eficiência devido à temperatura é descrita pelos coeficientes de temperaturas fornecidos nos datasheets dos módulos, indicando como a potência total do painel varia com as mudanças na temperatura ambiente. Além disso, nós temos a redução da tensão de circuito aberto. A tensão de circuito aberto dos módulos fotovoltaicos geralmente diminui com o aumento da temperatura. Isso significa que, em temperaturas mais altas, os módulos geram uma tensão de circuito aberto menor do que em temperaturas mais baixas. A redução na tensão de circuito aberto pode resultar em uma menor eficiência geral no sistema, especialmente em sistemas conectados à rede, onde a tensão é um fator importante. Além disso, nós temos um aumento na corrente de curto-circuito, que pode aumentar ligeiramente com o aumento da temperatura, geralmente uma mudança menor em comparação com a redução na tensão de circuito aberto. No entanto, em alguns casos, o aumento da corrente de curto-circuito pode resultar em perdas adicionais devido a maiores correntes de fuga no cabos e dispositivos de proteção do sistema. E por fim, temos a redução na potência de saída máxima dos módulos fotovoltaicos, que também diminui com o aumento da temperatura. Isso ocorre porque a redução na eficiência da conversão e na tensão de circuito aberto afeta diretamente a capacidade do módulo de gerar energia. A perda na sua potência máxima de saída pode reduzir o desempenho global do sistema e afetar sua capacidade de atender às demandas de energia. E assim terminamos o nosso vídeo a respeito do nosso projeto em energias renováveis e sustentabilidade. Gostaria de agradecer a todos pela atenção dedicada a este vídeo e espero vê-los em uma próxima oportunidade. Muito obrigado.